de falar, porque é algo que eu tenho decidido dia após dia viver. E esse texto que o pastor Jackson falou a respeito dos verdadeiros adoradores, me leva a uma reflexão, e eu quero, junto com você, refletir a respeito disso. Se existem os verdadeiros, é porque também existem os falsos. E os falsos estão ligados a coisas que não apontam para o alto. Quantos estão me entendendo? E esse é um dos grandes problemas, um dos grandes riscos que a gente tem hoje em dia. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Às vezes a gente acha que a adoração está ligada àquilo que a gente canta, ao ritmo que está sendo tocado. Nossa, quando é mais lentinho, é adoração. Quando mais é acelerado, é celebração. E com Deus não funciona assim. É a nossa mente que vai estabelecendo alguns padrões, alguns jeitos das coisas acontecerem. Ai, quando eu toco aquela música, é tão gostoso. Alguma vez você já pensou assim? Eu já. Mas só que a gente precisa entender que se um dia tem 24 horas, essas 24 horas vezes 60 demonstram a quantidade de minutos. E isso vezes 7 demonstram a quantidade de minutos que a gente tem numa semana. E se a gente pega o culto de celebração, que geralmente tem 2 horas, vamos ser um pouco mais ousados, aquele culto que Jesus veio e bagunçou tudo, 3 horas. Dessa quantidade de minutos que nós temos, quanto da nossa vida semanal realmente reflete a adoração a Ele? Porque a adoração não está ligado à música, como o pastor Jackson bem disse aqui. A adoração está ligado a atos que apontam para Ele, decisões que apontam para Ele. A adoração é mais que música, a adoração é estilo de vida, e eu sei que isso você já ouviu. Mas só que o grande problema é tornar prática aquilo que a gente já sabe. Alguém já teve problema de colocar em prática aquilo que já sabe? Eu vou contar uma historinha para você. Eu tenho 42 anos. E no ano de 2011, eu falei isso, acho que no outro encontro que eu estava aqui. No ano de 2011, eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma bariátrica. E aí perdi muito peso. Aleluia. Isso é bênção demais. Aí o tempo passou, eu morava em São Paulo ainda, em 2013 mudei para Belém. E aí veio um ritmo de trabalho maluco e uma alimentação fora de regra. Comendo fora da hora, comendo muita coisa gostosa, muitas vezes na semana, porque o problema não é comer aquilo que é gostoso, mas comer muitas vezes aquilo que é gostoso, aí pega. E quando chegou no ano passado, julho do ano passado, eu estava chegando de novo perto dos 3 dígitos, aí eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, e aí eu comecei a pesquisar. Tem um tal de Dr. Google, quando a gente recebe alguma má notícia, a gente vai logo para o Google para saber o que aquilo quer dizer, não é? E eu comecei a ver que depois de um tempo da bariátrica, começa novamente um processo que muitas pessoas engordam depois da bariátrica. Aí, eu fui ouvir aquilo que a Bíblia fala e eu não botei em prática. Metanoia, que é o quê? Mudança de mente. Se eu mudo minha mente, eu mudo os meus hábitos. Se eu mudo os meus hábitos, vai refletir naquilo que é meu dia a dia. Quantos estão me entendendo? E aí eu fui junto com a minha esposa, já fiquei em crise, estava desesperado, estava perto, eu subia na balança, irmão. O meu clamor era que não chegue no 100, que não chegue no 100, que não chegue no 100. E aí eu conheci um médico, fui num nutrólogo, ele falou assim, ó, você precisa começar a se cuidar. Eu comecei a me cuidar. Ele falou, mas você precisa fazer atividade física. Eu falei, amém, doutor. E aí fiz aquilo que todo mundo geralmente faz. Pode ser que isso aconteça muito em Belém, em Palmas não. Segunda-feira eu começo. Se você riu é porque você se identificou, aleluia. E aí veio a segunda-feira, eu não comecei. Veio a outra segunda, eu também não comecei. E mais outra segunda, e eu não comecei. E aí chegou o dia de ir no médico. Crente é uma bênção, não mente, mas inventa desculpa que só. E o médico veio e me perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Eu vi que você emagreceu, que bom. Mudou a alimentação? Mudei. E a atividade física?
Então, doutor, é tão difícil, porque eu chego em casa, parece que o sofá me abraça, aí minha filha, o meu filho, minha esposa, aí eu tenho um trabalho na igreja, as células, a supervisão, o discipulado, fui contando um monte de desculpa, e o médico ouvindo. E meu irmão, poucas vezes na minha vida eu fui tão confrontado, e Deus teve que usar um não crente para me confrontar, para eu tomar, perdão pelo termo, como a gente está em casa, a gente está em família, a gente pode falar, para eu tomar vergonha na cara. Ele falou, tudo bem, você vem aqui, aí ele usou os termos dele, você paga caro pela consulta, porque você sabe que não é barato, o dinheiro é seu, não é meu, mas você fala que o seu dinheiro é muito valoroso. Aí veio a primeira. Aí depois ele disse, se isso realmente é importante para você, você vai colocar isso como prioridade. E nessa hora o Espírito Santo falou a respeito da minha vida de cuidado, zelo pelo corpo, e também na minha vida de adoração, quando estão me entendendo. E eu saí de lá decidido, eu falei, a partir de amanhã eu começo a fazer atividade física. Isso tem 1 ano atrás. No outro dia peguei minha esposa e falei, vamos na academia hoje fazer essa avaliação, não tem essa conversa de segunda-feira não. E aí eu trabalho longe, irmão, e eu decidi, eu funciono só pela manhã. E aí todo dia eu levanto 4:30 da manhã, vou correndo para a academia, faço minha academia, daí eu saio da academia, pego fretado, pego minha Bíblia e vou na presença de Jesus para o trabalho. 7:30 eu chego no trabalho o dia todo, volto para casa cheio de energia, cheio de vigor. Mas tudo isso passou por um momento, que foi decidir priorizar aquilo que era importante na minha vida. Ico, mas por que você está falando disso para a gente? A gente está falando a respeito de adoração. E a Bíblia fala que a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. E geralmente nós, filhos de Deus, nascidos de novo, que temos revelação, estamos dentro da igreja, usamos isso muitas vezes para falar para as pessoas que ainda têm dificuldade e adoram imagem. Não, você se torna semelhante. Se você adorar isso aí, vai se tornar semelhante aí, porque está falando a respeito de escultura. E não fica só por aí. Se a gente adorar as nossas mazelas, a gente vai se tornar semelhante às nossas mazelas. Se a gente adorar as nossas circunstâncias, a gente vai se tornar semelhante a isso. Por que você está dizendo isso, Ico? Porque passa a semana, a gente fala mais dos problemas do que daquele que pode resolver todos os problemas. Quantos estão me entendendo? A gente gasta muito tempo com aquilo que não nos transforma para a glória dele e gasta muito tempo com aquilo que nos afasta dele. Às vezes a gente não sabe por que as coisas não estão acontecendo. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 fala assim: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Meu irmão, deixa eu desmistificar algo aqui para você. Tudo isso que eu posso estar falando para você, você já ouviu alguma vez. Quantos estão me entendendo? Agora a grande diferença é, aquilo que eu recebo, eu coloco em prática ou não? Aquilo que eu tenho recebido, através de homens de Deus, mas principalmente da palavra. Isso tem se tornado prático, constante, frequente na minha vida ou não? Meu irmão, o que tem me salvo muitas vezes de crises, momentos de desespero, é a palavra. É a palavra. Não tem como a gente querer fugir. Se eu tiver tempo com a palavra, se eu buscar Ele, se eu me aprofundar nele, a resposta vai vir. Hoje a gente vive, quem tem até 25 anos, levante a mão aí. Pastor Jackson, até 25, levanta a mão. Eu quero pedir para essa galera que tem até 25 anos ficar de pé. Aí já tem uma galera de pé, olha só que maravilha. Você vai entender, olha só. Tem um japonês lá atrás de óculos que ele está de pé, querendo enganar, dizendo que tem 25 anos. Só se for de Igreja da Paz, esse cara de pau.
Mas olha só, olha aí essa galera que tem 25 anos. Olha bem. Dá uma salva de palmas para essa galera linda, até os 25. Obrigado, pode sentar. E você vai entender o que eu quero dizer. Hoje, a gente vive uma cultura onde, no meio acadêmico, no meio profissional, as pessoas que questionam são bem-sucedidas. Nossa, esse cara pergunta. No meio dos jovens, essa galera de 25, as boas pessoas são aquelas que questionam muito. Que pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 10 anos que pensa numa menina que pergunta. Faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Faça isso. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. A gente é de uma geração onde o pai só... Hoje a gente pode fazer assim, 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 e é perigoso não acontecer nada. Porque eles vêm de uma cultura onde questionar é saudável. E entenda o que eu estou dizendo, não estou dizendo para ser contra isso no seu local de trabalho. Você é um analista, você precisa analisar as coisas, você precisa entender as coisas, você precisa perguntar. É dessa forma que você precisa se mover. Mas só que existe algo, um princípio no reino que ele não funciona assim. O reino de Deus, os céus não se movem pelas perguntas que a gente faz, mas sim pelas respostas que a gente dá. E o grande problema é que a gente não tem resposta, porque não busca no livro as respostas. A gente fica de muita pergunta, sem abrir o livro das respostas. Sem entender que aquilo que tem que acontecer na nossa vida se move através da resposta que nós damos. E a resposta está baseada no nosso nível de obediência, no nosso nível de prioridade para Ele. Pastor Jackson ele foi muito bem sucedido quando estava falando assim, às vezes a gente cria, não, um lugar, qual é o lugar onde a gente vai adorar? Meu irmão, não existe lugar, você é o lugar. Não existe um momento, você cria um momento, você tem a oportunidade de colocá-lo no seu devido lugar. Agora a questão é, ele é prioridade. A gente precisa entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso está lá em Romanos capítulo 11. Que não é sobre nós o sucesso, se você é bem sucedido no seu local de trabalho, se você é bem sucedido academicamente falando, não é sobre você, é sobre Ele. A gente precisa entender que a gente precisa se mover pelas respostas a Ele. Por quê? Por quê? Eu não sei você, irmão, mas eu já tive muitas crises de porquê. Não foram poucas não, foram muitas. Vou te dar um exemplo de crise de porquê. Por que ir para Belém? Se tinha 1 ano que eu estava morando na minha casinha tão gostosinha. O sonho da casa própria. O Brasil que eu quero ter minha casa própria. Era isso que eu pensava lá em 2012, irmão. Isso não é ruim. Mas a questão é, Deus responde às respostas que a gente dá. E teve um determinado momento da minha vida onde eu dei uma resposta, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. E o tempo passa e a gente esquece dessas orações que a gente faz. A minha vida é tua, tudo é teu, Senhor. Será que você já fez essa oração alguma vez? Cuidado, porque tinha um anjo, ele tirou uma foto gigante sua. No momento que você fazia essa oração, ele gravou um vídeo, mas não para colocar peso, entenda. A gente precisa sair dessa cultura de papagaio de pirata, de ficar contando a história dos outros e contar as nossas. Mas eu quero dizer para você que você só vai poder contar a história com Ele, se você mergulhar nele. Rico, porque você está falando tanto a respeito dessa questão da palavra. Você precisa saber a quem você adora. Você precisa conhecer esse Deus a quem você adora. Você precisa entender que a adoração não tem a ver com você, tem a ver com Ele.
Ele está nos fazendo adorar. Deus é carente de adoração? Não, Ele é autossuficiente. É para a gente se tornar mais semelhante a Ele. No final das contas, a adoração gera benefício em nós, porque a gente se torna semelhante a Ele. Ele vai abrindo caminhos, Ele vai fazendo todas as coisas, e a gente não vai entendendo. Olha só, Êxodo capítulo 20. Quantos conhecem a história de Moisés? Chega num determinado momento, onde Deus, eu vou contextualizar por causa do tempo, para a gente ganhar tempo nisso. Êxodo capítulo 20. Deus chama Moisés, e aí fala para Moisés, Moisés, traz o povo. E aí imagina um monte, irmão. Relâmpagos, fogo. E aí acontece algo que não acontece nos dias de hoje. O povo transfere a responsabilidade para Moisés, fala, Moisés, vai você lá. A gente fica daqui. A gente está satisfeito aqui, Moisés. Essa história de relacionamento, proximidade, fogo, relâmpagos, trovões. Eu não sei o que isso pode gerar em nós. Então, como eu não sei, vá você. E se você pegar Êxodo capítulo 20, do capítulo 20 até o capítulo 32, se eu não me engano, é Deus falando com Moisés acerca daquilo que ele queria fazer. E quando Deus chamou Moisés, ele não chamou somente Moisés, ele chamou o povo. E aí eu quero te botar para pensar, será que tudo aquilo que Deus liberou sobre a vida de Moisés não era para estar disponível também para o povo? E hoje em dia a gente coloca isso nos nossos líderes. O seu líder te encoraja a falar, cara, mergulha, entra na presença de Deus. E a gente só fica, vocês oram por mim, pastor ora por mim, discipulador ora por mim, mas existe algo que é pessoal. Existe algo que ninguém pode fazer por você. Minha esposa, logo quando eu me converti, ela me deu uma paulada tão grande, eu quase briguei com ela. Chegou num domingo, eu era muito desesperado com esse negócio de futebol. Gosto muito, mas eu era viciado, irmão. Na hora que o futebol era no horário do culto, era ah, meu Deus. Me arrependi já, irmão, fica tranquilo. E aí teve um dia que estava tendo um jogo do meu time, e eu falei, eu vou assistir. Aí minha esposa fez assim, nova convertida. Tá bom. A salvação é individual, e presta atenção, o que você está adorando. Virou as costas e foi embora, irmão. Me deixou no vácuo. E eu fiquei bravo com ela. Mas sabe por que eu fiquei bravo com ela? Porque eu sabia que o que ela estava dizendo era verdade. E hoje em dia, a gente está assim. A gente fica bravo com o líder. A gente fica bravo com o discipulador. A gente fica bravo com o pastor. Sabe por quê? Porque ele está falando a verdade. E a verdade que ele está falando não é aquilo que a gente queria ouvir. E quando Moisés foi e falou, povo, vamos lá. Não, Moisés, fica aí, está tranquilo. Sobe lá, fala com Deus, e aquilo que ele te falar, você traz para nós. A gente fica aqui, de boa. Mas só que acontece um problema lá na frente. 40 dias. Esses 12 capítulos apontam para 40 dias. E aí o povo que tinha sido liberto, tirado do Egito, começa, cadê Moisés? O mesmo povo que mandou ele ir, começa a questionar, cadê o cara? Poxa, esse cara vem, faz tudo o que faz, nos traz até aqui e nos deixa 40 dias sozinho. Não, Arão, dá um jeito aí. E aí a velha natureza vem e fala assim, dá os pingentes, dá tudo aquilo de ouro, vamos fazer aquilo que a gente já sabia fazer. O que era? Vamos fazer um bezerro de ouro. E aí o povo vai, se junta, faz um bezerro de ouro. Deus fica irado. E vira para Moisés e fala, eu tinha chamado os caras, estou contextualizando, tá, irmão? Eu tinha chamado os caras, olha só o que Deus fala assim para Moisés, olha o que o seu povo, Deus fala assim para ele, olha o que o seu povo que você tirou do Egito está fazendo. E aí Moisés precisa, não, veja bem, Senhor, veja bem. E ele desce. E quando ele desce, o som que ele ouve não é de adoração a ele,
é de adoração a eles. Quem está me entendendo? O problema é que muitas vezes a gente vem para a reunião, a gente está fazendo alguma coisa, a gente querendo algo para nós. E a gente está se tornando semelhante àquilo que a gente está colocando o umbigo, o centro de todas as coisas. E aí a gente vê acontecendo isso até hoje. A gente vê isso fluindo até hoje, estabelecendo fundamentos até hoje. Entenda algo, eu não estou falando a respeito da forma como você se porta no ambiente de adoração. A questão é, as atitudes que você tem apontam para quem? Aquilo que você faz aponta para quem? O desejo que você tem glorifica a quem? A gente precisa entender que isso não pode parar. Olha só o que está escrito lá em Êxodo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. E a questão é essa: quando Deus fala, a gente morre. Morre para nós. Alguma vez você já ouviu uma palavra, aquilo veio tão forte em você e você ficou em crise e não sabia o que fazer? Irmão, eu defino uma palavra para mim, tá? Entenda algo, isso não é doutrina, mas para mim, uma palavra vem como rema quando ela me deixa em crise. Eu não gosto de sair, entenda, irmão, o que eu vou dizer, é bom a gente sair feliz, mas eu amo a palavra que me deixa em crise. Que eu começo a olhar para mim e falo, cara, tem alguma coisa errada. Eu preciso me alinhar. Você já saiu? Qual foi a última vez que você saiu do culto e correu para sua casa, falando, Senhor, me perdoa, porque eu estou fora? Qual foi a última vez que você fez isso? A palavra foi liberada e o pastor foi, orou aquele momento. Teve gente que chorava com amém. Aí você olhava para o lado, mas rapaz, por que ele está chorando com amém? É algo tão simples. E aí aquilo gerou algo em você. Salmo 51 fala a respeito da oração do salmista, pedindo para que Deus transformasse ele. Isso está no Antigo Testamento, e quando a gente vai para o Novo Testamento, arrependimento nada mais é do que metanoia, mudança de mente, mudança de rota. A palavra que nós recebemos, a palavra que é liberada sobre nós, ela precisa gerar algo. Senão vai passar domingo, vai passar quarta-feira de célula, vai passar discipulado e nada vai ser transformado. A gente precisa entender que a nossa vida é um processo de santificação contínuo. É contínuo, não para. Tem dia que eu me sinto tão perto de Deus, mas tem dia que eu me sinto tão longe dEle, e eu sei que eu preciso fazer, eu preciso mergulhar na presença, eu preciso ir para os pés dEle, eu preciso adorar Ele. Meu irmão, semana passada eu tive o privilégio de celebrar 15 anos de empresa. E aí tem um jantar de reconhecimento, um negócio bacana. E eu e minha esposa, nós fomos para São Paulo para esse jantar. E a gente estava lá, que negócio assim, eu estava meio no piloto automático, irmão, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque há 15 anos atrás eu estava dentro de um Fusca e fiz uma oração, falando, Senhor, o Senhor me colocou aqui, só o Senhor me tira daqui. Eu quero estar aqui para glorificar o teu nome. Essa foi uma oração que eu fiz lá atrás. E quando eu estava lá, eu lembrei daquilo que a palavra do Senhor fala. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas que ele nos colocaria diante de reis. E aí o meu diretor, um homem de 60 e poucos anos, ele veio e fez uma pergunta para mim. Como você descreve esses seus 15 anos de empresa? Aí eu falei, agora eu não perco minha oportunidade. Minha esposa entendeu, deu uma puxadinha para trás na cadeira e eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu comecei a contar tudo aquilo que Jesus fez nesses 15 anos. E ele ficou ouvindo. E no final ele disse, ele é português de Portugal, ele falou, rapaz, és um homem de muita fé. Largar tudo aqui em São Paulo e ir para Belém, com uma casa recém-comprada, esse Deus a quem você serve é muito fiel a ti.
E eu falei, é por isso que eu estou experimentando tudo isso hoje. A adoração tem a ver com Ele. E aquilo que eu libero para Ele, que é de direito dEle, vem sobre a minha vida como um instrumento de transformação. Ser relevante está ligado a colocar Ele no lugar que Ele merece. Se você anseia ser relevante na sociedade, coloque Jesus no centro. Não tem MBA, não tem pós-graduação, não tem mestrado, não há habilidade em negociação que seja maior do que o Espírito Santo que habita dentro de você. Eu vou repetir. Não existe nenhuma capacitação humana que seja maior do que o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas sabe qual é o problema? Isso acaba sendo, um dia eu acredito, o outro dia não, mas eu quero te dizer o que a Bíblia diz: sede firmes e constantes, que essa seja uma verdade absoluta dentro de você. Em algum momento que você teve algo para decidir, você falou, Espírito Santo, o Senhor habita em mim, me fala aquilo que eu tenho que fazer. Já teve algum momento que você já fez isso? Quem já fez? E quem foi bem sucedido? Fica com a mão levantada. Agora o problema é o seguinte, por que a gente não continua fazendo isso? Quantos estão me entendendo? Não pode ser parcial, precisa ser total. A dependência precisa ser total. A busca precisa ser total. Não tem outra forma. Não existe outra forma. 1 Coríntios 11:1. Paulo, entendendo esse princípio que já tinha sido liberado lá em Salmos, fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era mestre, e ele sabia dessa parada de se tornar semelhante àquilo que as pessoas adoravam. Então, se eu adoro a Deus, eu me torno semelhante a Ele, e eu vou dar uma chave para esse povo. Povo, me imitem, porque eu imito a Ele. Pessoas, olhem para mim, porque tudo aquilo que eu faço é com base nele. Quantos estão me entendendo? A gente precisa quebrar protocolos, sair das nossas regras. Essa é uma igreja relevante, é um lugar onde eu me sinto muito bem, como diz a canção, é aqui que eu me sinto muito bem também, porque eu estou em casa, eu estou em família, e eu gosto muito de compartilhar o que Deus fala através do casal, e Deus hoje, falando através da minha esposa, ela me trouxe algo muito, muito importante. Às vezes você já deve ter escutado muitos pregadores que vêm e falam assim, olha, eu vou falar isso aqui, porque amanhã eu vou embora, e aí você tem que resolver. Mas você precisa entender algo, eu quero dizer isso na autoridade do nome de Jesus. O seu problema é meu problema também. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, nós somos um. Nós somos um. E se existe alguma dificuldade em você, para que você possa alcançar o seu destino em Deus, eu preciso entender que se você avançar, eu também vou avançar. Se você parar, eu também vou parar, porque a gente é corpo. Existem coisas que Deus colocou em você que só você pode fazer. Só você, mais ninguém. Eu preciso me importar com você. E aí a responsabilidade aumenta, nós fazemos parte do mesmo corpo. A gente precisa entender que existe algo muito, muito profundo nesses últimos dias sendo liberado. Hoje de manhã eu estava falando para Elisa, eu falei para ela, Elisa, não existe nada novo, eu estava falando a respeito desse texto. A gente precisa parar de querer inventar a roda. A gente precisa entender que o reino é o seguinte, aquilo que Deus faz no indivíduo tem um propósito coletivo. Aquilo que Deus está fazendo em você tem o propósito de abençoar outras pessoas. Se você pegar 100 pessoas e pedir para essas 100 pessoas lerem a palavra, elas vão ler.
Mas só que 99% vão dar muito mais importância a um cristão, a forma como ele se porta, do que para aquilo que está escrito. Então, se as pessoas estão com dificuldade de ler, seja uma carta viva, como Paulo diz. Quando elas olharem para você, elas vão ver Jesus. Mas para isso a gente precisa entender esse relacionamento. A gente precisa entender esse processo de santificação. A gente precisa entender se a semana tem 7 dias, quanto do tempo que eu tenho, que eu invisto em relacionamento com Ele. Em tempo de busca com Ele. Não para nada, mas por Ele. Qual foi a última vez? E entenda, o que eu estou dizendo aqui não é para trazer condenação. Quantos estão me entendendo? Mas para nos desafiar a entrar ou voltar para o lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Às vezes a gente ouve assim, nossa, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E no momento da dor, a pessoa se entrega. Você já reparou nisso? É algo do ser humano. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela se entrega. Ela fala assim, eu não tenho mais opção. E aí, como eu não tenho mais opção, eu sei o que eu vou fazer, eu vou entregar tudo para Deus. Ei, o processo não é esse não. Ele não tem que ser a última opção, ele tem que ser a primeira. Se tudo é por Ele, se tudo é para Ele, o que é primeiro passa por Ele. Mas só que a gente inverte os valores. Eu vou falar disso amanhã, mas Gênesis fala a respeito da configuração original. Espírito, alma e corpo. Aí vem a natureza adâmica, vem o pecado. Aí vem corpo, alma e espírito. E hoje em dia a gente está muito assim, se movendo, corpo, alma e espírito. Ai, eu estou com uma angústia. Como diz o Ribeirinho lá em Belém, eu estou com um agoneio. Mas só que a gente precisa reconfigurar esse negócio. A adoração verdadeira, ela só é em espírito. A gente precisa entender aquilo que Ele quer fazer. A gente precisa romper. Como é que eu faço isso? Comece. Mas não faça igual a dieta na segunda. Comece agora. Comece hoje. Você deu uma resposta para a convocação que você recebeu. Encontro de adoradores. Sexta-feira. Poxa vida, trabalhei a semana toda. Vou ter que ir nesse negócio aí. A gente vive numa cultura onde o seguinte: quem se preocupa demais com Cronos tem uma grande probabilidade de perder o Kairos. Cronos é o tempo humano. E o Kairos é a interferência de Deus nesse tempo. Quem sabe não é hoje o dia que o Kairos, o toque dele, a intervenção dele vai vir sobre a sua vida. E um nível de entendimento, algo vai destravar em você. Fala, cara, eu não acredito, eu passei tanto tempo sem entender. E hoje, eu entendi o que está acontecendo. Quem sabe que nesse dia que você escolheu para estar aqui, é algo que Ele quer destravar e liberar sobre sua vida.